O São Paulo Futebol Clube tentando se reforçar ainda, ele vê uma coisa absolutamente interessante acontecendo agora. Petros, o ex-jogador do São Paulo, lembra do Petros, o pai de família, o jogador que estava no futebol árabe e que é totalmente ali dedicado ao São Paulo, um cara que vinha pra cima da gente ajudando e falando pro São Paulo divulgar e coisas maravilhosas acontecendo. O Petro sempre se colocou numa situação de São Paulo, né? Aconteceu uma coisa nas últimas horas que eu quero compartilhar com você. Ele tem contrato fechado no time do São Paulo Futebol Clube. Novo contrato foi fechado com um jogador que não era nosso, ele foi contratado definitivamente. E a coisa vai ficando muito bacana pro lado do São Paulo mesmo. Tem jogador que estava até agora na pauta para contratação que foi vetado lá dentro. Estou falando de jogador do Flamengo que viria como uma moeda de troca por Marcos Antônio. O São Paulo atualiza a página Marcos Antônio pro mercado e agora Luiz Araújo, ele é pauta e é bombástico, e é coisa muito bacana para falarmos aqui hoje no São Paulo Futebol Clube. Lucas Moura também dando a volta por cima, o técnico Crespo também se manifestou ali e é uma coisa muito bacana. Quero falar de todas as últimas notícias do São Paulo aqui agora, now, imediatamente. Vem comigo então, chega nesse likeão pra dar aquela moralzaça no vídeo e venha comigo, faça parte desse time que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui, vai ser muito bacana mesmo. Antes de começar com esse mercadão da bola maravilhoso, o São Paulo já consegue fazer uma outra contratação, tá? Que é o lateral direito, o Lucas Ramon. O São Paulo já tinha o Mike lá na posição, tinha também o Igor Felisberto, que acaba de subir, e tinha também o jogador Cédric Soares, que não agrada ninguém, nem mais o Crespo tem conseguido utilizar o Cédric Soares. O São Paulo foi no Mirassol e contratou o Lucas Ramon. O cara tinha contrato até maio, tinha que cumprir, o São Paulo consegue a liberação dele, então é mais um reforço que chega para o time do São Paulo. Coisa muito bacana mesmo, principalmente porque ele vem para ajudar o Mike, né? Não necessariamente tirar a posição. O Mike tem jogado de maneira defensiva muito bacana e também consegue chegar como uma pessoa interessante, um jogador interessante ali no meio campo para frente. Ele fez 2 gols no passado, ele deu assistência e agora ele segue vivendo a boa fase do São Paulo Futebol Clube que ele começa a ter agora, sobretudo depois daquela vitória contra o Flamengo de virada. O São Paulo, depois do Flamengo, ele vai lá e ganha do Santos também tranquilamente, e agora o São Paulo começa a respirar ares de prosperidade, ares de tranquilidade, ares realmente de time que tem que classificar no Paulista para disputar as finais do Paulistão. Ficou muito bacana. Então, Lucas Ramon, seja muito bem-vindo. Nós estamos esperando que o Lucas Ramon, ele seja o próximo Danielzinho, né? É claro que isso é colocar a régua muito lá em cima e exigir demais do cara também. Mas assim, por que não? Por que o Lucas Ramon não pode ser o próximo Danielzinho? O Danielzinho é verdade, ele tá jogando um futebol muito diferenciado, né? É um futebol muito diferente do normal, de normal não tem nada, o cara chega como um grande líder e ele, inclusive, em alguns momentos do jogo, muitos narradores se confundem, olham pro Danielzinho correndo, colocando dinamismo no jogo, segurando, pedindo bola, dando passe, abrindo para receber e confundem ele com o Marcos Antônio. E isso tem dado muito o que falar, porque o Marcos Antônio, ano passado, basicamente sozinho, ele foi o melhor jogador do São Paulo, né? E agora, nesse momento aqui que o Marcos Antônio ele é muito visado pelo mercado de futebol, o Marcos Antônio não é mais o melhor jogador do São Paulo, ele é um dos, né? O Luciano hoje tem sido um dos melhores jogadores do São Paulo, temos também o Danielzinho sendo um dos melhores jogadores do São Paulo, o time do Tricolor Paulista melhorou demais, então agora aparecem outros jogadores demonstrando muita qualidade. E quando falasse de volante, também tem um caso muito curioso aí, que é o caso do Petros, né, cara? O Petros, jogador que foi do São Paulo, foi do Corinthians, ele foi do São Paulo, e aí do São Paulo ele vai pro mundo árabe, lá ele vira meio que um sheik, fica pra lá, não volta nunca mais. Ah, o Pato vai voltar pro São Paulo. O Petros divulgava antes. Hernanes podia voltar, o Petros tinha formação antes. Petros sempre se coloca na posição de um agente, mas não um agente de negociar jogador, um agente de trazer alegria pro torcedor são paulino. Se mostrou um cara muito bacana e muitos são paulinos pediram seu retorno ao longo dos anos. O Petros hoje, ele no dia 28, hoje é dia 31, hoje é dia 1.
No dia 28, agora de janeiro, ele encerra o contrato dele com o time árabe que ele estava jogando e ele fica livre desde então. Tivemos dia 29, 30, 31. Hoje é o quarto dia que o cara tá livre no mercado. Muitos São Paulinos pediram a volta do Petros. Outros pediram pro Petros não voltar porque o São Paulo não podia trazer jogadores velhos mais para atrapalhar o elenco do Crespo. O Petros hoje ele tá com 36 anos. É um cara realmente que a idade tá avançada. Nós trouxemos recentemente pra cá o Luiz Gustavo, que tinha idade avançada. Tivemos também o Rafinha, que tinha idade avançada. O Rafinha chegou e foi campeão aos 36 anos. O Luiz Gustavo, ele acaba não sendo campeão, mas ele se mostra um cara muito importante e principalmente um líder fora do campo. O Petros, se viesse pro São Paulo hoje, é claro que ele não viria pra atrapalhar os jogadores que lá estão. Muito bem financeiramente falando, um cara muito resolvido na sua carreira, sua trajetória. O Petros ele viria para o São Paulo para somar e ajudar. Neste momento de Rafinha chegou lá para fazer esse trabalho que o Petros poderia fazer. Acho que o Petros vir só com futebol aos 36 anos não cabe mais. Penso sim que o Negrutti, o Hugo, o Marcos Leonardo, o Hugo Leonardo, né, Negrutti, tem também aí o menino lá, o Matheus Ferreira, são jogadores da equipe de base que pedem passagem. Fora Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho. O São Paulo tem muito volante hoje. Trazer o Petros pra... Fora o Alisson, né? Trazer o Petros pra cá seria pra mim uma coisa absurda, sabe? Não tem cabimento. O futebol ele não é feito pra ajudar, ele é feito pra ganhar. E nós pra ganharmos, acho que o Petros hoje, a trajetória, a carreira já foi. Então o Petros seria legal, mas não pra jogar e sim da maneira que o Rafinha veio, colocar caras com know-how do métier ali do futebol para trabalharem no São Paulo. Imagina, no São Paulo agora tem o Petros e o Rafinha e não tem o Belmonte e o Chapecó. Não é muito melhor de pensar nisso? Então acho que sim, o Petros é bem-vindo, mas não para chegar como jogador e sim depois da sua aposentadoria. Mas ao ficar livre no mercado, ele começa a dar o que falar. Quem deu o que falar também foi o Lucas Moura, hein? O Lucas Moura foi um jogador que o São Paulo Futebol Clube viu entrar 45 minutos e o técnico Crespo rasgou elogios pro cara depois da vitória contra o Santos. Acho fundamental. O Crespo falou que o Lucas Moura jogou bem, coloca ele ali como um cara de suma importância que tem que estar 100%. Nem Lucas, nem Caleri começaram jogando, o Caleri finalzinho, o Lucas Moura não. Esse entrou 45 minutos e foi top de ver. O Tapia, ele fez gol também, né, contra o time do Santos, e ele foi um gol bastante estranho, mas o Tapia ele fez gol contra o Palmeiras, ele fez gol contra o Corinthians, ele fez gol também, de cabeça, ele fez gol agora contra o Santos. Ele tem se mostrado um cara assim bastante interessante quando o assunto é clássico, ele cresce nos clássicos, ele tem demonstrado um bom futebol quando o assunto é clássico. Então acho que o Tapia não é mera casualidade que ele tenha despertado o interesse do futebol europeu. Não é mera casualidade que ele nem era relacionado no River Plate. Não é mera casualidade que ele é seleção do país dele, do Paraguai. Do Chile. O cara é um jogador que ele tem a força física, a velocidade como um primor ali, e ele também tem a parte técnica bastante esquisita. Ele é um jogador que se você não relacionar, tudo bem, não tem problema. É só o Tapia. Se você colocar ele pra jogar, tudo bem, é o Tapia. Se ele fizer gol, pô, normal, ele fez gol, centroavante. Então ele é um cara muito curioso, ainda que ainda é uma incógnita. Segue sendo uma dúvida tremenda. É o cara da seleção chilena. É o cara que jogava no River Plate e veio pro São Paulo pra fazer história. É o cara que é pra ir pro futebol europeu. Ou ele é um cara que é grosso, centroavante horrível, que o Crespo tá empurrando e que ele deu sorte de fazer os gols. Fica aí a dúvida ainda, mas é um momento que o São Paulo, tendo o Caleri, tendo que fazer rodízio, o Tapia ter ele é melhor do que não ter, e ele vem dando a volta por cima. Achei interessante sim. Uma coisa que aconteceu agora nas últimas horas aí é o Jordan. É um volante da equipe de base do São Paulo que vem agora para o profissional. Ele era jogador do Novo Horizontino e estava emprestado para o São Paulo, onde o São Paulo teria que pagar aproximadamente R$1 milhão para ter o cara. O São Paulo não divulgou valores pagos ainda, mas o São Paulo contratou o Jordan definitivamente do Novo Horizontino e assinou com o jogador. O São Paulo assina até 2030, então temos aí 4 anos de contrato com o Jordan e ele é mais um volante que vem para tentar fazer história. Então, anote isso aqui. Contrato assinado com o Jordan é nosso já era, ninguém tira mais, agora multa milionária.
é jogador do São Paulo Futebol Clube, muito bacana. Quem não é jogador do São Paulo Futebol Clube é o Alan, o volante do Flamengo, que deu um buchicho danado nos últimos dias em relação àquela troca com o Marcos Antônio. Troca, depois proposta de compra, o negócio deu o que falar. Num primeiro momento, o São Paulo queria o Alan. O Flamengo bateu o pé e falou: quero o Marcos Antônio. O São Paulo estaria disposto a trocar o Marcos Antônio no Alan, e aí o Flamengo teria que dar uma compensação financeira. Tudo deu errado pro Flamengo quando o Júlio Casares cai. Quando muda a diretoria do São Paulo, o Harry Macis, e agora junto com o Rafinha, eles torcem o nariz e falam pro Flamengo: nós não iremos negociar o Marcos Antônio. O Flamengo sinalizou com uma proposta de 62 milhões de reais, e o São Paulo bateu o pé e disse: eu não vou negociar o Marcos Antônio. O São Paulo pede 25 milhões de euros, o que daria 155, quase 156 milhões de reais ali pro Flamengo pagar pro São Paulo. E aí o Crespo, ele foi perguntado também, e o Crespo falou: eu gosto de ter o jogador, acho sim que tem que todo mundo gostar dele, porque como ele joga bem, todo mundo tem interesse, mas o São Paulo colocou um preço. Então esse preço de 25 milhões de euros é porque o São Paulo, junto com o Crespo, não consideram interessante perder o jogador Marcos Antônio. O que pegou é que o São Paulo, depois dessa queda do Júlio Casares, entrando o Harry Macis e o Rafinha, o São Paulo desistiu ali do Alan, volante. Então o São Paulo vetou a venda do Marcos Antônio. Se quiser, tem que pagar uma fortuna, e o que rolou com o Alan é que o São Paulo não quer mais. O São Paulo desistiu, não tem mais interesse nenhum. Se o Flamengo quiser contratar agora o Marcos Antônio e conseguir levar, digamos que ele chega lá e paga no Marcos Antônio a bagatela de 25 milhões de euros, o que dá 156 milhões de reais. Aí o São Paulo pode ver o Flamengo flexibilizar o Alan, e aí seria interessante trazer o Alan, porque aí você não tem mais o Marcos Antônio. No universo onde você tem o Marcos Antônio, tem o Bobadilha, tem o Danielzinho, o Alan não cabe. E o São Paulo segue nessa linha. Por enquanto o Alan não cabe, segue vetada a saída do Marcos Antônio, e o Flamengo, se quiser, ele tem que se virar nos 30. O Flamengo, ele tá vindo numa situação difícil, né? Depois dele perder pro São Paulo de virada, ele perde pro Corinthians na Supercopa. Um jogador igual o Luiz Araújo, ele segue escanteado no time do Flamengo, mas bastante escanteado mesmo. O Luiz Araújo, o que aconteceu com ele? Ele foi lá pro Flamengo, quando o Sampaoli pediu ele lá, e ele demonstrou ter ali uma importância no time do Flamengo, no time carioca. Depois que chega o Plata, o atacante Plata, que veio aí do Mercosul, o Flamengo, ele coloca com o Felipe Luiz o Plata para jogar exaustivamente. O Felipe Luiz, no passado, ele estava basicamente demitido no Flamengo por causa das escalações. Foi comum ver o Carrascal jogando, o Samuel Lino, e não ter o Cebolinha, por exemplo. Do outro lado, jogava o Plata, ou mesmo o Carrascal também improvisado, e não víamos mais o Luiz Araújo jogando. O Bruno Henrique foi colocado de centroavante e o cara mesmo não queria jogar da ausência do Pedro. Então foi dando, Gabigol foi pro Cruzeiro, agora tá no Santos. Foi acontecendo um monte de coisa que colocaram o trabalho do Felipe Luiz à prova. Só que o Felipe Luiz, quando foi colocado à prova, ele foi lá e ganhou Libertadores e Brasileirão. Então ele virou o técnico que tudo sabia, virou dono da verdade, coisa e tal. Hoje, ele, depois de perder pro São Paulo e pro Corinthians, ele passa a ser um técnico questionável mais. E aí tá todo mundo agora colocando na conta dele que o Plata, ele tem que ir embora, o Felipe Luiz, e levar o Plata, que é o seu jogador de estimação. É aquele queridinho do técnico que ninguém explica. Se o Plata continuar no Flamengo junto com o Felipe Luiz, quem perde espaço completamente é o Luiz Araújo. O São Paulo, ele se vê hoje numa situação de precisar de grana. Ele se vê numa situação de precisar de um ponta-direita. O Crespo fez alguns pedidos, e o Crespo fez um pedido muito especial. Vocês lembram? O pedido especial do Crespo, que foi um pedido muito claro que ele fez para a diretoria do São Paulo, foi para levarem Julián Hernández, o atacante que era argentino, estava lá no New York City, que acaba de fechar com o Rosário Central. O Crespo pediu esse jogador. Ele fez um pedido. Ele falou: ó, me traga aquele lá. Esse tipo de pedido não é qualquer pedido, é um pedido especial. É você falar: eu quero um ponta-direita, que bate com a perna esquerda, que tem o 1 contra 1, que é aquele drible contra um primeiro marcador como característica pessoal, característica primária do jogador. E o São Paulo, ele perde o jogador para o Rosário Central. O São Paulo, sem poder gastar, sem poder investir um rio de dinheiro, o São Paulo acaba perdendo o menino ali, o Julián Hernández, pro
Rosário Central, que também é um time que, convenhamos, é um time bem mequetrefe, né? Agora, quando a gente olha para um cara igual o Luiz Araújo, ele está esquecido no time do Flamengo, bem esquecido mesmo. Carrascal, Plata, Samuelino, Bruno Henrique, lembra que eu falei? E o próprio Cebolinha. Hoje o Luiz Araújo ele é quinta, sexta opção. O Flamengo se livrou do Michael, que ele quis se livrar mesmo, e rescindiu o contrato, e agora o Luiz Araújo, ele passa a ser a bola da vez do Flamengo querer se livrar do cara. O São Paulo, em contrapartida, ele tem hoje, você lembra que eu falei que o São Paulo acaba de renovar com o Jordan, comprar do Novo Horizontino e renovar o contrato com o Jordan. O São Paulo tem o Matheus Ferreira, jogador que é cracaço, que veio da equipe de base do Vasco, jogou base do São Paulo e hoje é um baita, mas um baita jogador mesmo, esse Matheus Ferreira. É volante, pode tirar o Alisson, não precisa nem usar mais. Use Matheus Ferreira, Jordan. Mas aí tem também o Hugo Leonardo e o Negruti, tudo base, todos os 4 da base, para ter no profissional Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho. Então são 8 volantes que eu falei aqui, sem falar do Luan, sem falar do Alisson. Com o Alisson e Luan também são 10 volantes. 10. É muito volante para ter no time. Então, se de todo aparece uma proposta do Flamengo, não pagando 25 milhões de euros, mas pagando ali, vou pagar 60 milhões de reais, o que pro Marcos Antônio é um valor pequeno, mas eles vão envolver o Luiz Araújo na troca, e o São Paulo teria que primeiramente pegar o Luiz Araújo e acertar os salários com ele e colocar para jogar. Acho perfeito, sim. O Luiz Araújo, ele é um jogador que ele nasceu na categoria de base do São Paulo. Para quem não se lembra, nascem com o Rogério Ceni em 2017, pouco antes, nasceram um pouco antes, mas o Rogério Ceni colocou as 2 pontas do time eram Luiz Araújo e David Neres também. Esses 2 caras estavam lá. Quando eles começaram a jogar muita bola, isso durou meia dúzia de jogos, o Luiz Araújo ele foi vendido do nada. O Rogério Ceni não queria perder o cara, nem o David Neres. O São Paulo vendeu os 2, o Leco vendeu os 2. Os caras não queriam também ir embora. Quando eles vão embora, o Leco repõe o Luiz Araújo e David Neres com Marcinho e Morato. Então, o Rogério Ceni entra na sala do Leco, briga com o Leco, eles brigaram, certeza que eles brigaram. Não é notícia, mas eu tenho pra mim certeza que eles brigaram ali por causa dessas vendas. E o Leco, naquela cara de pau, disse que deu toda a condição pro Ceni trabalhar. Mas a verdade é que o Luiz Araújo ele vai embora de maneira muito precoce e acaba indo para os Estados Unidos, onde ele acaba no Flamengo e agora ele está escanteado. É um estalo de dedos para trazer Luiz Araújo para o São Paulo Futebol Clube, sim. É um estalo de dedo. Faz o rolo com o Marcos Antônio. O São Paulo tem 10 volantes, 9 tirando o Luan, 8 tirando o Alisson, 8 é muito. Pode perder o Marcos Antônio porque o Danielzinho chegou chegando e o São Paulo conseguiria ter um ponta-direita que desequilibrasse o jogo para fazer um ataque dos sonhos com Lucas Moura, Luciano, Caleri, até mesmo Ferreirinha. Fica top ou não fica? Eu sei que fica. Fala comigo aí, vai. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!